muito bem-vinda, coordenadora comprometida, ao nosso programa Bate-Papo de Coordenação. Eu sou Marcele e neste programa eu entrevisto alunas do método Liderar com Sutileza, as líderes ouro, que conseguiram ter segurança em menos de um mês para lidar com o professor. São histórias de superações que te ensinam e te inspiram na coordenação. E a história de hoje que você vai conhecer, a nossa convidada especial, é a Edicleia, que em menos de um mês ela conseguiu organizar a sua vida na coordenação, ter o respeito dos professores e deixar de ser a famosa bombeira. Mas deixa que essa história, quem vai te contar é a Edicleia. Como eu disse, é uma história de superação, é a história de inspiração na coordenação, daquelas que a gente precisa ouvir para nos motivar a cada dia e mostrar que é possível ser mais fácil. Deixa a Edicleia vir para a nossa live. Boa noite, Simone. Boa noite, Melissa, Karine. Que bom que vocês estão aqui. Vou enviando o convite para você aqui, Edicleia. Só aceitar na sua tela. Certo? Aê! Só você virar a câmera para frente, prontinho. Boa noite. Boa noite, Edicleia. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite a Marcélia. Meu nome é Edicleia, sou coordenadora pedagógica de uma creche aqui em São Paulo, conveniada com a prefeitura. Em São Paulo. E que bom que você já começou se apresentando. Esse é o mesmo importante, Edicleia, para quem não te conhece. Na creche, na Prefeitura de São Paulo, conveniada. E, Edicleia, quanto tempo na coordenação? Tenho 1 ano na coordenação. Então já está engatinhando, né? A gente brinca no método que é a coordenadora baby, mas já está engatinhando. Verdade. Que legal, Edicleia. E hoje, você tem segurança para lidar com o professor, com a metodologia? Sim, hoje com o método eu tenho segurança e menos de um mês com ele eu tive segurança para lidar com os professores, até aqueles mais resistentes. Isso é incrível. Os mais existentes. E olha que você pode estar, quem assiste muitas vezes, pensa, nossa, mas eu não tenho experiência, né? Ou melhor, eu tenho tantos anos e ainda tenho tanta dificuldade com os professores existentes. E aí traz você aqui, que com o método, em menos de um mês, teve segurança, mesmo sem ter experiência, ainda para lidar com os professores resistentes. Que incrível! Qual foi a maior mudança que você teve em relação a lidar com os professores com o método, na sua prática na coordenação, Edicleia? Ter os professores como parceiros, né? Para falar para eles ali que eu estou ali para acompanhar eles e não vigiar, né? Dar o apoio necessário. Antes do método, né, eu achava que precisava dar conta de tudo, mas hoje eu sei que eu preciso dar conta do que é prioridade. Aí você tocou num ponto importante. Nós, na verdade, quando estamos na coordenação, e muitas vezes não temos clareza, e por conta da responsabilidade que nos pesa, da cobrança que é muito grande, a gente acaba acreditando que tudo depende só de nós. E com isso, a rotina, que nem é uma rotina, não pode dizer porque não é rotina, porque não é igual, né? Um dia é diferente do outro, aquele caos, na verdade. A gente acaba perdida muitas vezes por conta de pensar que tudo só depende de nós. E como que era essa sua rotina antes, então, do método? Onde você achava que tudo dependia de você. Era assim uma rotina esgotante, né? Eu achava que tinha que estender o trabalho além das 8 horas que você já fica lá no trabalho e trazer para casa. Então hoje não, hoje com o método eu consigo ter a gestão de tempo, né? Não que não vá trazer nada para casa, mas o mínimo possível. É sempre exceções, né? Existem situações que requerem, mas uma coisa não ser regra, como você trouxe. O problema é que muitas vezes a casa ela vira extensão. Quando a gente está na coordenação, com essa ideia que você trouxe antes do método, achando que tudo dependia de você. E como que era esse seu dia, além de você levar para casa muitas tarefas e dentro do ambiente escolar, como era o seu dia? Assim, eu me senti uma bombeira, né? Olhando na visão de hoje. Que a todo momento estava ali para apagar um incêndio. Tudo que o professor estava ali me chamando, eu estava à disposição para o professor. E hoje eu vejo que não, eu não sou uma bombeira, né? E existe um momento certo para estar resolvendo as situações. Eu não preciso estar com uma ação imediata. Eu preciso estar ali usando as estratégias corretas para solucionar. E os problemas hoje, eles são uma oportunidade. Nossa, que bonito isso. Os problemas são oportunidade. E muitas vezes o problema é um fardo para a coordenação que não tem um método aí para lidar com o professor. E quando você diz que hoje o problema é uma oportunidade,
Que oportunidades hoje você vê no dia a dia que sem o método para você era um problema gigante, era uma coisa que você não sabia resolver? Tem algo nesse sentido que você possa compartilhar? Por exemplo, uma reclamação do professor, eu ia estar com aquela insegurança do que fazer a partir de agora. Não, agora eu vou me posiciono com uma segurança e a partir daquilo eu pergunto para o professor de sutileza, o que você tem a contribuir para melhorar? Então, a reclamação que antes seria algo que tira o nosso sono, aquele medo para falar, hoje, então, você tem toda a segurança e sutileza para falar com o professor. Que legal, Edicleia, muito bom. E agora, Edicleia, a gente acaba errando muito na coordenação, e quem nunca, né? E a gente erra e erra muito. E erra tentando acertar. E muitas vezes também nós erramos na coordenação por falta de estratégia de liderança pedagógica. Você lembra de algum erro que você cometia antes do método, que só depois, quando você se tornou uma liderouro, que você falou, meu Deus, isso era um erro, eu fazia e não sabia. Tem algo nesse sentido? Sim, tem sim. Tem até uma situação que eu vou explicar, por exemplo, assim, fazer uma formação, né, com a Adrê e já chegar e trazer de imediato aquilo que eles falaram lá na formação. Hoje não. Eu vou trazer com mais sutileza dentro da minha realidade e não já impondo para o professor que vamos fazer aquela mudança já bruscamente. Não, vamos fazer um teste, vamos ver se funciona dentro da nossa realidade. O que podemos daqui a partir disso colocar em prática? E aí é como você disse no início, por isso que você consegue lidar com a resistência do professor, ao invés de gerar a resistência, você consegue lidar com a resistência do professor. Parabéns, Edicleia. E você trouxe de uma forma muito precisa. Quando a gente recebe uma demanda na coordenação que remete ao professor, é um impacto inicial de querer já transmitir a informação sem filtrar, sem buscar o equilíbrio, que aquilo só com uma bomba, e aí o professor nem entende, nem compreende, muito menos executa. Enfim, vários problemas aí desencadeiam por esta ansiedade de querer resolver na coordenação. E deixa eu te fazer outra pergunta agora, de que é muito importante. Quando a gente inicia na coordenação, são tantas dificuldades. Eu estou falando inicia porque você ainda tem, não é mais baby, agora já fez mais de um ano na coordenação. Mas o início, nos primeiros anos, é muito difícil o relacionamento com a equipe, ter o respeito dos professores. E hoje, você tem o respeito da sua equipe, mesmo sem ter anos de experiência na coordenação, com o método, você conquistou este respeito? Sim, hoje eu posso dizer que eu tenho respeito da minha equipe e que a minha equipe é meus parceiros. Que legal. Você lembra de alguma situação que você precisou que você sentiu esse respeito e fala, nossa, realmente aqui eles respeitam, eles me ajudam. Você tem algum exemplo? Sim, quando eu trouxe um projeto novo e a equipe abraçou. E hoje eu vejo o projeto caminhando, então eu falei assim, eles estão comigo. É mesmo, porque quando a gente traz uma ideia, a equipe não só concorda, mas como realiza, aí faz a diferença. E ainda mais quando a gente traz uma ideia numa equipe que não temos tanto tempo na coordenação. Logo de cara, eles aceitarem, realmente foi uma conquista pelo respeito, pela confiança no seu trabalho. Em algum momento, Edicleia, você já pensou em desistir da coordenação? Sim, antes do método eu pensei, eu falei assim, eu acho que eu não fiz a escolha certa. Eu fiz a pior escolha na minha profissão nesse momento, porque eu me sentia como um fardo que eu estava carregando no dia a dia. Então, no começo eu queria desistir antes do método. Hoje não. Por que não? Hoje eu não vou desistir porque é uma oportunidade, como eu falei, né? Cada desafio é uma oportunidade e hoje eu tenho segurança. E hoje eu sou o exemplo. Ai, que lindo! E olha quanta segurança na sua fala, quanto domínio, quanta propriedade. Então, a gente acaba tendo umas dificuldades na coordenação e aí a gente até pensa como você trouxe aqui. Foi a pior escolha que eu fiz. Só que as dificuldades, elas não podem apagar o seu brilho na coordenação, a sua missão, a sua escolha, ela não pode ser um fardo na nossa vida, nossas escolhas, elas não podem ser um castigo. Coordenação não é um castigo, né? Coordenação é um cargo de liderança admirável, é uma missão muito nobre dentro da educação. E
com o peso de uma grande responsabilidade, que nós temos que transformar esse peso não numa angústia, mas como você trouxe, ver o problema como oportunidade, ver este peso como uma aprendizagem para o nosso progresso pessoal e profissional. E quando você estava nessa situação de pensar em desistir, como você trouxe, bom, pensava que era a minha pior opção, era um fardo, impactava de alguma forma na sua vida pessoal, Edicleia, essa situação na coordenação? Sim, e muito, porque você chega em casa exausta, então você já não tem mais disposição para dar toda aquela atenção ao seu filho, ao seu esposo, né? Então isso já começa a atrapalhar no seu dia a dia. E hoje, como é essa situação com a família, com o marido? Não, hoje é mais tranquilo, porque o problema fica lá na unidade educacional. Aqui em casa é minha família. Porque hoje, Exatamente, a família. hoje eu sei gerenciar o meu tempo e fazer essa decisão, então as coisas se tornaram mais leves. Porque liderar com sutileza também é cuidar de nós. Que lindo, é cuidar de nós. Em primeiro lugar, eu digo, sabe, Edicleia, é que nem é sempre a gente conversa lá no método, e você também como líder diamante nas mentorias. Quando a gente anda de avião, e já todo mundo provavelmente em algum momento já ouviu até essa frase, se em caso de despressurização, as máscaras cairão. Utilize primeiro em você e depois as pessoas que estão ao seu lado. Então, nós é que temos que nos cuidar enquanto coordenadoras, enquanto pessoas, seres humanos, antes de mais nada, para estarmos bem, saudáveis, fisicamente, mentalmente, para colaborar no ambiente escolar e com a nossa família. Porque não pode custar o preço do nosso bem-estar, do nosso tempo de qualidade com a família, na nossa vida pessoal. Não pode custar, é muito caro esse preço. E, Edicleia, agora me conta, como é que você conheceu, nos conheceu, eu e a Carol, como é que a gente chegou na sua vida? Foi nesse momento que eu já estava mesmo assim, os poucos dias que eu tinha na coordenação, né? Eu acho que eu tinha mais ou menos uma semana na coordenação. E aí eu estava pesquisando no Instagram algumas coisas e aí apareceu vocês. Eu assisti uma live. E aí depois vocês já estavam para fazer aquela semana da coordenação que vocês fazem, uma semana lá para auxiliar na coordenação. Então eu participei. E foi aí que eu tomei a melhor decisão. Ah, e quando foi que você falou, não, eu preciso fazer a matrícula? Quando foi que você percebeu que precisava do método para conseguir lidar com o professor? Conforme no decorrer das aulas eu falei, não, eu preciso disso. Essas estratégias que eu estou precisando. E você teve alguma dúvida, de Cleia, na hora que você teve a oportunidade de fazer a matrícula no método? Ah, será que eu me inscrevo? Será que não? Ficou um pontinho assim, eu perguntando, será que eu me inscrevo? Será que não? Mas depois eu falei assim, não, eu vou arriscar. Porque a gente só conquista as coisas se a gente arrisca, né? Então eu falei assim, não, eu vou arriscar porque elas me passaram muita segurança e é algo que é possível. E esse pontinho que ficava de interrogação era por quê? Por que você ficou assim, ah, eu vou me arriscar? Qual que era a sua dúvida? A minha dúvida era assim, nossa, mas será que é mesmo? Eu tenho que continuar na coordenação? Ainda ficava aquela dúvida assim, nossa, esse fardo, né? Eu vou conseguir esse fardo ou continuo na coordenação? Foi nesse sentido, mas não da questão do método, porque vocês deixaram lá naquela semana que realmente era possível e que a partir de ali eu ia ter uma outra vida na coordenação. E essa outra vida que você viu a oportunidade de ter, qual era? Não carregar aquele fardo, como eu falei, e ter uma liderança mais sutil. Eu falei, eu preciso também compreender a minha equipe, conhecer a minha equipe, ser parceira dele. E também algo que eu precisava compreender, qual era o meu papel na coordenação. Porque quando a gente vai para a coordenação, a gente não sabe qual é o nosso papel, de fato, né? Então hoje eu sei qual é o meu papel. E essa questão que você tocou agora do papel da coordenação é o que faz toda a diferença. Então, não dá para esperar que alguém dentro da escola venha nos mostrar qual é o nosso papel, porque provavelmente nem sempre a gestão, os professores têm a clareza exata do que é o papel. Primeiro, por falta de clareza, e segundo, porque atribuem tudo à coordenação. E aí é como você trouxe no início, baixa aquela angústia, aquele pensamento, meu Deus, e agora? Tudo sou eu? Tudo não, ou não? E essas dúvidas é que geram ainda mais insegurança e sobrecarga, como você também já trouxe aqui na nossa conversa.
Você teve alguma dúvida? Ah, será que eu vou ter tempo de estudar as aulas do método? Será que eu vou conseguir? Porque a vida da coordenadora é muito corrida. Então, e eu entendo. Você teve essa dúvida? Ah, será que eu vou conseguir dar conta de estudar? Ah, sim, a gente tem sim, mas aí quando a gente começa a assistir as aulas também, vocês dão todo esse suporte, já traz para a gente essa clareza de como que a gente faz para estudar, estando na coordenação, gestando o nosso tempo. Então a gente vai ter tempo para estudar, tempo para tudo dentro do nosso horário de trabalho também. E isso é legal, porque às vezes a gente pensa que dentro da escola, não, eu não consigo nem ler um e-mail, eu vou conseguir estudar. É possível sim, com as técnicas que a gente ensina. Aliás, não é só possível, como necessário. Afinal de contas, o estudo é justamente para aprimorar o trabalho dentro da coordenação. Ediclésia tem bebê também, não é? Eu tenho um bebê de 4 meses. E mesmo sendo mãe de um bebê, dona de casa, mãe e ainda coordenadora, você consegue conciliar os estudos do método Liderar com Sutileza na sua rotina de vida pessoal e profissional? Consigo. Se você souber planejar o seu tempo, é possível você fazer tudo. Você E que pode programar na sua agenda, não precisa você estudar 1 hora, mas dentro daquele tempinho você pode separar 15 minutos, você consegue hoje, amanhã você já consegue mais 30 minutos e assim você vai se organizando. Olha, mesmo nessa correria que a gente sabe que ser mãe já é intenso, mãe de bebê é trabalho dobrado. Dá um exemplo de como você encaixa os estudos do método Liderar com Sutileza hoje na sua rotina. Eu consigo encaixar hoje ou no período da manhã ou no período da tarde. Então, dentro desses horários, no momento que o bebê está dormindo, ou no momento que eu tenho um tempinho livre, mas eu já tenho isso já cronometrado. Que momento eu vou estar utilizando para o estudo? Parabéns, Edicleia. Parabéns por conciliar algo que traz aprimoramento para a sua vida profissional e que, ao mesmo tempo, o liderar sutileza vai te trazer a tranquilidade necessária para ser mãe, sem trazer os problemas e preocupações da escola, não é? Então, uma vez que você estuda, consegue ter segurança para resolver os problemas da escola. Logo, o momento que você vai estar com a sua família, com seu bebê, você está entregue àquele momento, sem estar pensando nas situações que muitas vezes, como você trouxe, angustiam o nosso coração. E valeu a Verdade. pena financeiramente para você investir no método? Por quê? Valeu a pena, porque a transformação também não é só para a gente profissional, como pessoal também. É, Então, e o conhecimento que a gente aprimora, vocês vão estar levando não só lá para o profissional, mas na vida pessoal. Isso também é importante. exatamente, como eu disse, a Carol sempre diz isso também, o conhecimento, ele liberta, né? Ninguém pode com uma coordenadora que tem conhecimento. Ninguém pode. O estudo é algo que ninguém tira de nós. É a única coisa que realmente faz com que a gente possa progredir e melhorar como pessoas e como profissionais. Edicleia, e se você hoje tivesse lá, quando teve a oportunidade de participar do método, não tivesse feito a sua matrícula, tivesse deixado para lá, como é que estaria hoje a sua vida na coordenação? Eu acho que eu ainda estaria ou com aquele fardo ou já teria desistido. E que bom, então, que você tomou a decisão de ser uma líder ouro e continuar a sua missão na educação, na coordenação, fazendo a diferença na sua escola, na vida dos alunos, dos professores, de toda a sua equipe aí na creche, das famílias que precisam desse suporte. Fico feliz demais em contribuir com a sua jornada e principalmente em saber que nós chegamos na sua vida num momento tão delicado de tomar a decisão, continuar na coordenação ou não. E saber que você não só continuou por cumprir tabela ou por preencher alguma coisa, não. Você continua agora com propósito, continua com respeito da sua equipe. Parabéns, Edicleia. Obrigada. Eu agradeço a vocês. Nós aqui te agradecemos também por estar aqui hoje, disponibilizar o seu tempo, abrir o seu coração e trazer tantas dificuldades e angústias que nós temos na coordenação muitas vezes. Tenho certeza que quem está aqui assistindo se identificou com essa questão que você traz de angústias, de ser pressionada, de achar que tudo depende de nós, mas que também se identificou com essa vontade de fazer diferente dentro da coordenação. E para finalizar a nossa conversa de hoje, Edicleia, como que você definiria a Edicleia antes e a Edicleia hoje? Líder ouro e líder diamante. Liderar com sutileza é a melhor decisão, porque hoje eu Ah, sei
eu tenho uma escuta ativa. Que linda, que linda. Fico muito feliz, de verdade, perceber, porque cada vida é tocada quando a gente traz aqui essas conversas. Quantos professores você tem? 15 São professores. 15 professores, 15 vidas transformadas, fora a quantidade de alunos e de famílias. Então, não tem limite. Liderar e Sutileza não tem fronteiras, não tem limite a transformação. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo e disponibilidade. Que você continue fazendo a diferença dentro da sua escola, brilhando como líder ou líder diamante. E conte comigo com a Carol no que você precisar hoje e sempre. Eu que agradeço a oportunidade de poder partilhar aqui dessa experiência fantástica. Muito obrigada, viu, Gicleia? Tchau, Tchau, tchau. tchau. É muito bom ouvir histórias, não é? De histórias de coordenadoras como você, histórias de coordenadoras como eu, de dificuldades, de aprendizagens, de superações, de medos e angústias, mas principalmente de vitórias, de conquistas. Ter a parceria do professor, ter o respeito, é algo que nada pode pagar. Que bom que você estava aqui. Te vejo na próxima live. Tchau, tchau.